519. Jonatas, que estava na Galiléia, deixou as margens do lago de Genezaré e avançou para Azoto, onde julgava não encontrar os inimigos. Estes, porém, que desde o dia precedente tinham notícia de sua marcha, puseram soldados de emboscada no monte e avançaram contra ele na planície. Logo que os viu marchando, dispôs os seus homens em ordem de batalha, para iniciar o combate. Mas quando os judeus viram surgir os que estavam de emboscada, tiveram tanto medo de serem envolvidos ao mesmo tempo pela vanguarda e pela retaguarda que fugiram todos, exceto Matatias, filho de Absalão, Judas, filho de Capso, generais de Jonatas, e 50 outros dos mais valentes, os quais, levados pelo desespero, atacaram os inimigos com tanta fúria e tão prodigioso valor que os assustaram. Os inimigos fugiram, e tão inesperado o êxito fez voltar do susto os que haviam abandonado Jonatas. Ele os perseguiu até o seu acampamento, próximo de Cedasa, e 2000 deles foram mortos. Jonatas, após obter, com o auxílio de Deus, tão gloriosa vitória, voltou a Jerusalém e enviou embaixadores a Roma para renovar a aliança com o povo romano, dando-lhes ainda o encargo de passar, no regresso, pela Lacedemônia e renovar também a aliança com eles e a recordação de sua consanguinidade. Esses embaixadores foram tão bem recebidos em Roma que não somente obtiveram tudo o que desejavam, mas também cartas dirigidas aos reis da Ásia, da Europa e aos governadores de todas as cidades, a fim de poderem voltar com toda a segurança. Quanto à Lacedemônia, a carta que lá apresentaram estava assim escrita: Jonatas, sumo sacerdote, ao Senado e o povo judeu, aos Éforos, ao Senado e ao povo da Lacedemônia, nossos irmãos, saudação. Há alguns anos, Demóstenes entregou a Onias, então o sumo sacerdote de nossa nação, uma carta de Ario, vosso rei, da qual vos mandamos uma cópia, pela qual vereis que nela se fazia menção do parentesco que há entre nós. Recebemos com alegria essa carta e a manifestação a Ario e a Demóstenes, embora tal parentesco não nos fosse desconhecido, porque os nossos santos livros o dizem. O que nos impediu de vos falar disso foi que julgamos não dever desejar a vantagem de vos anteceder. E, desde o dia em que renovamos a nossa aliança, não deixamos de rogar a Deus, em nossos sacrifícios nas festas solenes, que vos conserve e vos faça vitoriosos sobre os vossos inimigos. Embora a ambição desmesurada de nossos vizinhos nos tenha obrigado a sustentar grandes guerras, não quisemos depender de nossos aliados. E, após triunfarmos honrosamente em todas elas, enviamos aos romanos 2 embaixadores, Numênio, filho de Antímaco, e Antípatro, filho de Jasão, ilustres senadores, e lhes ordenamos que vos entregassem esta carta, a fim de renovarmos a amizade e as boas relações entre nós. Dar-nos-ei um grande prazer fazendo-nos saber em que vos poderemos ser úteis, não havendo serviços que não estejamos prontos a vos prestar. Os lacedemônios receberam muito bem os embaixadores e deram-lhes uma demonstração pública da renovação de sua amizade e aliança. 520. Havia então entre nós 3 seitas, divergentes nas questões relativas às ações humanas. A primeira era a dos fariseus, a segunda, a dos saduceus, a terceira, a dos essênios. Os fariseus atribuem certas coisas ao destino, porém nem todas, e creem que as outras dependem de nossa liberdade, de sorte que podemos realizá-las ou não. Os essênios afirmam que tudo geralmente depende do destino e que nada nos acontece que ele não determine. Os saduceus, ao contrário, negam absolutamente o poder do destino, dizendo que ele é uma quimera e que as nossas ações dependem tão absolutamente de nós que somos os únicos autores de todos os bens e males que nos acontecem, conforme seguimos um bom ou um mau conselho. Mas tratei particularmente dessa matéria no segundo livro das Guerras dos Judeus. 521. Os chefes do exército de Demétrio, querendo reparar a perda que haviam sofrido, reuniram grandes forças, maiores que as anteriores, para marchar contra Jonatas. Logo que ele soube disso, veio contra eles ao campo de Amate, para impedir que entrassem na Judéia. Acampou a 50 estádios deles e enviou exploradores até o seu acampamento. Depois de saber, pelas informações deles e de alguns prisioneiros, que eles os queriam surpreender, tomou providências imediatamente.
colocou guardas e sentinelas avançadas e conservou o exército em armas durante toda a noite. Quando os inimigos, que não se julgavam bastante fortes para combatê-lo, em campo raso, viram que o seu intento fora descoberto, levantaram acampamento e acenderam uma grande quantidade de fogueiras, para cobrir a sua retirada. Jonatas partiu ao alvorecer, para atacá-los em seu acampamento, e, vendo que estava abandonado, perseguiu-os, mas em vão. Eles já haviam passado o rio de Eleutério e estavam salvos. Voltou então à Arábia, devastou o país dos nabateenses, conquistou grandes despojos e levou uma grande quantidade de prisioneiros, os quais vendeu em Damasco. 522. Nesse mesmo tempo, Simão, irmão de Jonatas, percorreu toda a Judéia e a Palestina até Asquelon e colocou guarnições em todas as praças fortes onde julgou conveniente. Depois de assim haver assegurado e fortificado o país, marchou para Jope, tomou-a e lá deixou uma forte guarnição, porque soubera que os seus habitantes queriam entregar a cidade a Demétrio. 523. Os dois irmãos, depois de tantos feitos assinalados, voltaram a Jerusalém. Jonatas reuniu o povo e aconselhou-o a refazer os muros da cidade, a reconstruir os do templo, que o rodeavam, acrescentando-lhes grandes torres, para torná-los ainda mais fortes, e também a fazer outro, no meio da cidade, a fim de cortar a entrada da guarnição da fortaleza e impedir-lhe assim o fornecimento de víveres. A isso ele acrescentou que era de opinião que se fortificasse e guarnecesse, mais do que já estavam, as praças mais fortes e importantes da província. Todas essas propostas foram aprovadas. Ele encarregou-se de fortificar a cidade, e Simão, seu irmão, de providenciar a fortificação das outras. 524. O rei Demétrio, depois de passar o rio, foi para a Mesopotâmia, para dela se apoderar, e a Babilônia, para lá estabelecer a capital de seu império depois que as outras províncias lhe estivessem também sujeitas, pois os gregos e os macedônios, que as habitavam, enviavam-lhe continuamente embaixadores para garantir que se submeteriam a ele e o serviriam na guerra que fizesse a Arsaces, rei dos partos. Demétrio, iludido com tais esperanças, apressou-se em marchar para aquele país, julgando que se vencesse os partos seria fácil expulsar Trífon da Síria. Os povos dessas províncias receberam-no com alegria, e ele, depois de reunir um grande exército, fez guerra a Arsaces, mas este o derrotou completamente, e Demétrio caiu vivo em suas mãos, como dissemos a Lures. Capítulo 10. Trífon, vendo Demétrio derrotado, pensa em se desfazer de Antíoco, para reinar em seu lugar, e em eliminar Jonatas. Ele engana Jonatas, manda estrangular 1000 de seus homens em Ptolemaída e o conserva prisioneiro. 525. 1 Macabeus 13. Quando Trífon viu que Demétrio estava completamente perdido, esqueceu a fidelidade que devia a Antíoco e só pensou matá-lo, para reinar em seu lugar. Como não via outro obstáculo senão a amizade entre Jonatas e Antíoco, resolveu começar por se desfazer deste e depois eliminar também o príncipe judeu. Com essa intenção, foi de Antioquia a Bet-Sean, que os gregos chamam Citópolis, e viu que Jonatas reunira 40.000 homens escolhidos, para opor resistência a quem o quisesse atacar. Trífon, não vendo outro meio de alcançar o seu objetivo, recorreu à astúcia. Mandou presentes a Jonatas e cumulou-o de gentilezas. Para desfazer qualquer desconfiança e eliminá-lo quando fosse possível, determinou que os oficiais de suas tropas obedecessem a Jonatas como a ele mesmo. Disse-lhes depois que, como tudo estava em paz e era inútil aquele grande número de soldados, ele o aconselhava a dispensá-los e a conservar somente uma pequena parte deles, para acompanhá-lo até Ptolemaída, que ele lhe queria entregar, bem como as outras praças fortes do país, pois para esse fim viera procurá-lo. Jonatas, pensando que Trífon lhe falava com sinceridade, dispensou todas as suas tropas, exceto 3.000 homens, dos quais deixou 2.000 na Galiléia, e acompanhou Trífon a Ptolemaída com os 1.000 que restavam. Quando chegaram à cidade, os habitantes, segundo ordem que haviam recebido de Trífon, fecharam as portas e estrangularam todos os soldados, exceto Jonatas, que ficou prisioneiro. Trífon enviou ao mesmo tempo uma parte de seu exército à Galiléia, a fim de eliminar também os 2.000 soldados que lá haviam ficado.
Estes, porém, sabendo o que havia acontecido a Jonatas, pelos boatos que se haviam espalhado, tomaram as armas e retiraram-se sem perda alguma, porque as tropas de Trífon os viram tão decididos a vender caro a própria vida, que não ousaram atacá-los e retornaram sem lhes causar nenhum mal.